Olá, pessoal! Bom para todos, começando nesta tarde de terça-feira, hoje é dia 22 de outubro de 2024, 3 horas em ponto. Estamos ao vivo em TV aberta, canal digital 44.1 em São Paulo, capital, e na região metropolitana de São Paulo. Pela TV comunitária no Rio de Janeiro e pela TV Quirimurê, na Grande Salvador. A Quirimurê nos retransmite na Bahia e você pode acompanhar em TV aberta. Em qualquer outro lugar, você já sabe, redes sociais, vem para o youtube.com/redetvt. Por aqui, além de acompanhar as notícias, ficar bem informado com as análises, você também participa do nosso programa comentando aqui no chat, deixando sua opinião sobre os temas em debate, conversando com os outros internautas que também acompanham aqui pelo YouTube. E não esquece, chegando na transmissão, curte, deixa o seu joinha e o seu like por aqui, tá bom? Compartilhe com conhecidos o nosso link, seja via WhatsApp ou pelas redes sociais. E é isso, vamos juntos até as 4 horas da tarde com muita informação para que você forme sua opinião sobre os principais temas em debate hoje. Eu recebo hoje Silvio Catiabava, que é sociólogo, diretor do Le Monde Diplomatique Brasil. Silvio nos acompanha sempre às terças. Vamos comentar as principais notícias do dia, nacional e internacional. Logo depois eu tenho a participação do Marcelo Shoa, que é professor de Direito Internacional Público da Unifor. Vamos falar com o Marcelo sobre a eleição em Fortaleza, como é que está acirradíssima, é uma das mais acirradas do país em relação à capital, né? Então a gente vai falar sobre essa disputa entre PT e PL ali em Fortaleza e sobre o perfil desses dois candidatos e as estratégias aí de campanha nessa reta final. Marcelo traz todas as novidades para a gente. E eu finalizo ainda o programa de hoje conversando com o jornalista Luiz Nassif. O Nassif está lançando o livro A Conspiração da Lava Jato, o jogo político que comprometeu o futuro do país, traz uma análise sobre a operação, sobre os desdobramentos dessa operação. Então vamos falar um pouquinho com ele sobre esse livro e a operação que marcou aqui a história do nosso país, né? Em relação com os seus desdobramentos, fez a gente chegar em momentos muito sombrios aqui dessa história. Então vamos falar um pouquinho com ele sobre tudo isso. Programa recheado hoje, então vamos lá, vamos começar com as principais notícias, fazer aquele giro rápido para a gente se atualizar em relação aos destaques e logo depois a gente já começa as conversas, tá bom? Olha só, um avião caça da Força Aérea Brasileira caiu no início da tarde desta terça-feira na Grande Natal, no Rio Grande do Norte. De acordo com a FAB, o piloto conseguiu se ejetar antes dessa queda acontecer. A aeronave caiu próximo de um condomínio residencial em Parnamirim e não há informação sobre feridos nesse acidente que aconteceu. A gente está acompanhando então as imagens, esse caça da FAB que caiu na Grande Natal, no Rio Grande do Norte. Pois é, qualquer informação eu trago aqui para vocês, qualquer atualização, tá bom? Lula e Vladimir Putin conversam por telefone no primeiro dia da cúpula dos BRICS. Pois é, o presidente russo e o presidente do Brasil se falaram hoje pela manhã por 20 minutos. Putin quis saber da saúde de Lula, que cancelou a viagem à Rússia por conta do acidente doméstico que teve, lamentou a ausência do presidente brasileiro na cúpula. Lula participará por videoconferência, mas ainda não estão acertadas as datas dessas participações. Mais cedo, Putin teve uma reunião com Dilma Rousseff, que é a presidenta do Banco dos BRICS. Vamos dar uma olhada nas reivindicações do presidente russo? O presidente da Rússia, Vladimir Putin, defendeu nesta terça-feira o aumento do comércio em moedas nacionais para minimizar os riscos políticos extremos antes do início da reunião de cúpula dos BRICS em Kazan. As declarações foram dadas em uma reunião com a ex-presidente Dilma Rousseff, atual presidente do novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco dos BRICS. A Rússia é alvo desde o início da ofensiva na Ucrânia em 2022 de sanções ocidentais, em particular financeiras, e o presidente russo pede com frequência a redução da dependência da economia russa do dólar, uma moeda considerada tóxica por Moscou. O estabelecimento de um sistema de pagamentos internacionais permitiria competir com o SWIFT, a Sociedade para Telecomunicações Financeiras Intercambiárias Mundiais, do qual a maioria dos bancos russos foi excluída. Dilma também apoiou a ideia de aumentar o comércio em moedas nacionais durante uma reunião que contou com a presença do presidente do Banco Central russo e do chefe da diplomacia de Moscou. O Banco dos BRICS foi criado como alternativa ao Fundo Monetário Internacional e ao Banco Mundial, duas instituições controladas pelos países ocidentais. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre a cúpula dos BRICS, tá bom?
Olha só, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal tem prazo de 30 dias para concluir o laudo que vai indicar as causas do incêndio que atingiu uma sala do anexo 2 do Supremo Tribunal Federal na noite desta segunda-feira. O fogo destruiu tudo. O prédio foi evacuado, ninguém ficou ferido. 6 pessoas receberam atendimento porque inalaram fumaça. A sala foi liberada depois de uma vistoria que aconteceu hoje pela manhã. E o Supremo Tribunal Federal negou um pedido de recurso de Jair Bolsonaro e manteve a proibição de contato do ex-presidente com os investigados no inquérito que apura o golpe do 8 de janeiro. O tribunal também rejeitou o pedido para devolver o passaporte de Bolsonaro. Esse documento continuará retido pela Polícia Federal. Regulamentação da reforma tributária avança no Senado. Um plano de trabalho deve ser apresentado amanhã para que a votação ocorra ainda neste ano. O senador Eduardo Braga deve apresentar amanhã, na Comissão de Constituição e Justiça, esse plano de trabalho para que o debate a respeito da lei complementar da reforma tributária seja avaliada, as emendas sejam apresentadas, sejam consideradas pelo relator ou não. A partir daí, se votar essa lei até o final do ano. Ela vai tramitar na CCJ, o senador Exalci Lucas está propondo um requerimento que vá à Comissão de Assuntos Econômicos, mas isso já foi decidido anteriormente pelo próprio presidente Rodrigo Pacheco, de que a tramitação seria só na CCJ. Então eu acho que isso vai permanecer mesmo lá. E esperar que possa se votar ainda esse ano. O relator certamente vai ter um entendimento com o relator da Câmara dos Deputados para que as alterações que por acaso venham a ser feitas aqui no Senado Federal sejam consideradas lá na Câmara dos Deputados e não retiradas às vezes como já aconteceu. E em São Paulo, médicos residentes do Instituto Emílio Ribas protestaram esta manhã contra o sucateamento do hospital, que é administrado pelo governo Tarcísio, pelo governo do estado. Eles denunciam que uma reforma iniciada há 10 anos não aumentou o número de leitos, mas diminuiu, inclusive. A promessa, que era de atingir 300 leitos, não foi cumprida. E nos últimos 2 anos, o número de leitos caiu de 199 para 100 leitos. Eles também são contra a terceirização e, lembrando, Emílio Ribas é referência no tratamento de doenças infecto-contagiosas. Tá aí. Notícias sobre o Oriente Médio. O Hezbollah assume o atentado contra a casa de Benjamin Netanyahu. Num pronunciamento hoje pela manhã, o porta-voz do movimento disse que o israelense continua na mira do grupo. O movimento libanês Hezbollah assumiu nesta terça-feira a responsabilidade pelo ataque de drones de sábado à residência privada do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu em Cesareia, no centro de Israel. O responsável pela assessoria de imprensa do grupo islamista pró-iraniano indicou que eles eram os únicos responsáveis pela operação e acrescentou que, se não conseguiram alcançá-lo desta vez, ainda tem muito tempo pela frente. No sábado, após o ataque, Netanyahu acusou os aliados do Irã de tentarem assassiná-lo e ameaçou fazê-los pagar caro por isso. O primeiro-ministro e sua esposa não estavam na residência no momento do ataque, que não deixou vítimas. O exército indicou que o drone vindo do Líbano atingiu uma estrutura em Cesareia, sem esclarecer se estava no terreno da casa. Vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso com o Silvio Catiabava, sociólogo, diretor do Le Monde Diplomatique Brasil, sempre às terças aqui com a gente no Bom para Todos. Tudo bom, Silvio? Como você está? Tudo bem, e você? Como vai? Tudo bem? Tudo bom, Silvio. Silvio, eu quero te ouvir sobre... Vamos começar por BRICS? Depois eu quero trazer a eleição em São Paulo, porque eu quero te ouvir sobre isso também. Mas queria começar com BRICS, porque assim, a gente trouxe reportagem falando sobre esse desejo em relação à desdolarização, que é um tema central aí na discussão dos BRICS de fato. E a Dilma Rousseff tem um papel central nesse debate, porque tem administrado o Banco dos BRICS,
uma entidade importantíssima e tem feito um papel excelente, inclusive elogiado pelas lideranças aí dos BRICS. Então, eu queria te ouvir um pouquinho a respeito disso, a falta que Lula vai fazer nessa discussão, porque é uma pessoa que seria importante de estar ali discutindo com esses outros países, fortalecendo essa cooperação de sul global, né? Infelizmente, por conta desse acidente doméstico, não pôde ir à Rússia, mas vai fazer a participação por videoconferência. Então, assim, queria te ouvir sobre essa reunião num momento como esse. Thalita, os BRICS são a maior novidade no plano da geopolítica internacional, do ponto de vista de criar uma alternativa, né, à dominação do Império Americano sobre o mundo, né? Existem duas maneiras de que os norte-americanos impõem essa vontade, né? Através do dólar e do financiamento via FMI, Banco Mundial, né, com N condicionalidades para serem cumpridas, aos países, vamos chamar assim, do sul global, né? Quer dizer, e isso veio se transformando, porque originalmente o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, não estavam tão capturados assim como as Nações Unidas, né, pelos norte-americanos, né? No entanto, a partir de um certo momento, eles ficaram se transformando num braço da política e da imposição das regras de condicionamento de relações internacionais dos Estados Unidos para com o resto do mundo, né? Isso obriga, por exemplo, a sanções enormes. Às vezes o FMI impõe condições, como na Grécia, por exemplo, né, que acabaram destruindo a economia local para pagar os juros dos empréstimos feitos, nesse caso, principalmente pelos bancos alemães. Então, o que é a novidade? A novidade é que juntou-se Brasil, Índia, China, Rússia em 2009. Em 2010 entra a África do Sul, porque o BRICS quer um pé na África também, né, para mobilizar os países sul-africanos nessa articulação internacional, né? E depois, em 2024, entram mais 5 países: Egito, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Etiópia e Irã. Então, hoje, os BRICS têm 11 países, mas tem uma fila atrás deles, né? Depois eu vou dizer por que eles estão tão atraídos por isso, né? Mas existem quase 40 países que já pediram entrada de novo, né, como novos integrantes do BRICS. Quais são os atrativos do BRICS? Primeiro, ele é uma articulação política, né? Quer dizer, ele junta países que estão sendo, de alguma maneira, sofrendo imposições norte-americanas nas regras do comércio internacional, né? E, por exemplo, todos os países têm que usar um sistema de compensação internacional, que é o SWIFT, que é controlado pelos Estados Unidos, né? Então, essa articulação, ela quer um novo projeto de desenvolvimento, ela quer diminuir a desigualdade nos países em que atua, combater a pobreza, né, e estimular a troca comercial entre os países associados. Para isso, eles têm 3 iniciativas muito importantes, né? A primeira é a criação de um banco, o novo Banco de Desenvolvimento, que é o Banco dos BRICS, né? Com o dinheiro desses países, tem quase 100 bilhões já de dólares, né, no seu portfólio, né, para financiar projetos de infraestrutura nesses países e as condições para alavancar o novo desenvolvimento. Anualmente, esse novo Banco de Desenvolvimento pode financiar até 34 bilhões de dólares. Não é pouco, é bastante, né? Além disso, existe um outro negócio que chama Acordo de Reserva de Contingência, que são outros 100 bilhões, que é para enfrentar as pressões dos ataques especulativos financeiros que muitas vezes ocorrem nos países mais frágeis, né? E para ajudar também, quer dizer, nessa compensação. E agora tem o terceiro elemento, que é um pouco do que você estava falando também, né, que é a criação de um sistema de compensações e das trocas comerciais por uma nova moeda, né? Quer dizer, um sistema de pagamentos. É uma moeda escritural, não é uma moeda de nenhum país, né?
mas que permite sair do dólar, o que é fantástico, porque eles podem estabelecer novas relações, vão fazer compras, vão fazer vendas, né? E não tem que passar pelos canais criados pelos Estados Unidos. De um lado, isso é uma busca de uma maior autonomia da parte desses países frente às imposições do Império, né? E, de outro lado, é um estímulo para aumentar as trocas nesses países e trazer uma dinâmica econômica mais forte para os países desse sul global, né? Então, a reunião que está acontecendo, que vai acontecer agora na Rússia, por exemplo, é um passo muito importante, né, para ir consolidando essas iniciativas, né? Existe até conversa de criar um cabo submarino próprio para evitar que as informações sejam vigiadas pelos Estados Unidos, como ocorre quando descobrem o grampo, né, no gabinete da presidente Dilma, implantado aí pela CIA. A Índia também fez denúncias de fiscalizações desse tipo. Então, é uma tentativa de criar um espaço próprio, ter um poder de negociação no cenário internacional maior do que se tem hoje, estimular o fortalecimento das relações de cooperação e solidariedade entre seus países integrantes, né? E promover uma iniciativa cada vez mais de se desvencilhar da tutela norte-americana, né? Então, é uma iniciativa muito boa, né? E, enfim, quer dizer, agora estamos nessa reunião agora na Rússia, está se discutindo, inclusive, a adesão de novos membros, né? E, nesse caso, o nosso assessor presidencial, Celso Amorim, já manifestou, né, que tanto no caso da Nicarágua como no caso da Venezuela, o Brasil não está apoiando a entrada desses países no BRICS nesse momento, né? Então, nós temos, inclusive, algum tipo de critérios na seleção que passa também pelo perfil político, pelo perfil, enfim, da forma de como está sendo feita a gestão em cada país. Não é uma intervenção direta na política interna de cada país, mas é uma busca de ter, entre os países associados, aqueles que mais estão respeitando esse cenário que hoje nós estamos vivendo de grandes tensões e conflitos no mundo, né? Então, eu vejo essa reunião do BRICS como um passo importante para reafirmar a multipolaridade, né, dentro das relações internacionais. Não estamos apenas pensando que os Estados Unidos é o único referente para isso, né? Agora existe o BRICS, agora existe uma outra articulação que é poderosa, né? Tem um PIB muito grande, tem uma população muito grande e passa a contar nas negociações e no próprio projeto de desenvolvimento global. Perfeito. Eu quero ressaltar, inclusive, a figura da Dilma Rousseff, porque é muito interessante sempre destacar esse protagonismo de Dilma Rousseff no Banco dos BRICS, e porque a imprensa, a grande mídia, precisa destacar isso também. Depois de ter colaborado de várias formas com o golpe que foi em 2016, né, que tirou a presidenta Dilma Rousseff da presidência do país, agora precisa destacar esse papel importante de protagonismo que ela tem nesse bloco que se desenvolve aí, dando mais força para o sul global como um todo. Legal, vamos partir para São Paulo, senão a gente acaba ficando sem tempo. Quero muito falar sobre a eleição em São Paulo com você. Tem, inclusive, as telas da Paraná Pesquisa, que foi essa última que saiu em relação ao processo eleitoral aqui em São Paulo. Deixa eu até pegar os números, eu separei alguns deles. A gente tem a estimulada, coloca aqui para a gente. Olha só, Nunes na última tinha 52,3, caiu um pouquinho para 51,7. Boulos tinha 39,2, subiu para 39,6. Uma diferença que era de 13,1 passou para 12,1. Então aí a gente tem uma diferença diminuindo. E a espontânea também é muito interessante, eu separei para a gente, porque ela mostra uma diferença muito maior entre os dois, muito menor, desculpa, entre os dois candidatos. Nunes tem 38,3 e Boulos tem 31,6. Daí a distância cai para 6,7 pontos percentuais. Então, assim, isso na espontânea, quando os nomes não são citados, né? Aquela outra estimulada, os nomes são apontados para as pessoas que respondem.
é um panorama interessante. Eu vejo dessa forma. Eu sou otimista em relação à possibilidade de virada aqui na capital paulista, mas quero te ouvir também sobre isso. Está meio enrolado esse processo todo, né? Eu acho que, por exemplo, o resultado final vai ser com uma diferença muito pequena, né? Também Então, acho. nós vamos ter, não vamos ter contestações das eleições, porque está todo mundo de acordo nesse momento, né? Que as urnas eleitorais funcionaram no primeiro turno, que não houve problema nenhum, né? Mas as indicações de pesquisa, né? Elas mostram, primeiro, que a disputa vai ser muito renhida, né? Quer dizer, nós não vamos ter grandes diferenças de um para outro. Nós vamos assistir às apurações até o final para saber no final quem ganhou, porque não vai estar claro no meio do caminho. Segunda observação que eu quero fazer, né, é que quando você tem apenas dois disputando, o voto que sai de um vai para o outro. Sim. Né? Então, se o intervalo hoje em dia está na casa dos 12%, quem ganhar 6% nessa reunião, nesse período agora, pode ganhar as eleições. Né? Então, a diferença não é tão grande. E a pesquisa da Quest, por exemplo, fala em 19% de brancos e indecisos, nulos. Né? Quer dizer, então, nós temos também uma margem que não está sendo computada na carteira de cada um dos candidatos, entende? Que são aqueles que ainda não se decidiram se vão votar. E, aparentemente, essa campanha, apesar de todo o desastre que foram os debates na televisão, né, que acabaram sendo ataques pessoais, puxados muito mais pelo Pablo Marçal no primeiro turno, né, e que continuou pelo Nunes, né, na sequência, nos debates, em que ele compareceu no segundo turno, porque não foram todos. Né? Então é isso, quer dizer, eu acho que a diferença, na verdade, quem conseguir, se o Boulos consegue 6% a mais, né, ele está no páreo. Né? E esse 6% a mais não é impossível, né? Porque existem aqueles que vão mudar de oposição. Você tem a herança do Pablo Marçal, você tem a herança do Datena, você tem a herança da Tabata, que vão ter que se reposicionar, ainda que as pesquisas digam que uma parte significativa vai para o Nunes, também migram, né, para o Boulos, e Sabe pode que haver mudança hoje de opinião. Sabe que Diga. hoje eu ouvi sobre abstenção, que pode inclusive aumentar, porque muito eleitor de Pablo Marçal pode não querer dar o seu voto para Nunes e não comparecer às urnas, inclusive. Então a gente pode ter um aumento da abstenção e queda aí do número, porque a gente imaginava essa migração, né, de votos do Pablo Marçal de uma extrema-direita para Ricardo Nunes, mas pode ser que não, até como um voto de revolta, porque não vê no próprio Ricardo Nunes o representante dessa extrema-direita, né? Então, essa pessoa possa escolher não votar. Então, existe essa perspectiva. Pode ser um duplo movimento favorável ao Boulos, né? Quer dizer, Sim. aqueles que ainda não votaram se dispõem a votar e somam, né? Sim. Outra vez que nós estivemos conversando aqui, eu falei daquela amiga minha que tem a mãe de 94 anos, que disse que agora, no segundo turno, ela vai votar, né? E não votou antes por preguiça, por dificuldade, enfim, pela velhice, né? Quer dizer, mas você tem também esses que se retiram do páreo, porque, vamos dizer assim, a crítica radical à institucionalidade não tem mais lugar. Sim. Né? Então, de fato, você tem razão. Quer dizer, uma parte daqueles que votaram no Marçal talvez não votem agora. Né? Sim. E uma parte daqueles que se abstiveram agora entram no paro porque a diferença está pequena. Então, eles vão fazer questão de participar. Né? Eu também estou otimista. Eu acho que existe uma real possibilidade, né? Quer dizer, mas ainda falta aquele momento, logo antes das eleições, em que você consegue falar com o fulano que te atende num estacionamento, aquele que está no supermercado, na sala do dentista, você conversa com o seu vizinho de cadeira. Quer dizer, é aquele bate-bola que, nesse momento, é absolutamente fundamental, porque nós estamos
há poucos momentos da eleição, né? E tem gente que ainda não se decidiu, né? Sim, Ou tem sim, gente vira que começa a voto, ter total. dúvida: será que eu vou votar nesse aqui mesmo? Né? É. Ou eu estou vendo que não deu certo e a proposta do outro me encantou mais? Né? Então, não está decidido, é possível que o Boulos ganhe, né? As diferenças vão se reduzindo, mas no final vai ser assim, no fio de cabelo, que nós vamos ter o resultado dessa eleição. Viu? E nessa reta final, né, qualquer coisinha pode mexer com esse processo. A gente tem um Boulos muito ativo, tá indo para casa das pessoas, dormindo aí na casa de eleitores, né, fazendo live o tempo todo. Acabou de pintar uma live dele dizendo que estava indo para a sabatina que vai acontecer na Globo News hoje. Então, assim, ele está fazendo live o tempo todo, enquanto o Ricardo Nunes está em silêncio. Então, assim, ele não tem se colocado, não está vindo a público, não tem participado nem de debate, nem de sabatina, na verdade, né? As sabatinas aí. Não, o debate do SBT foi cancelado por conta da não participação do Ricardo Nunes. Então, assim, ele não está se colocando e a gente não pode esquecer que tem um tipo de voto que é aquele do já ganhou. Então, de repente, o eleitor que acha que Ricardo Nunes já venceu essa eleição, deixa de votar por conta também desse sentimento. Ó, já é de Ricardo Nunes, não preciso votar. Isso também contribui para Guilherme Boulos. Mas deixa eu encerrar a discussão em São Paulo agora, porque eu vou para Fortaleza com o Marcelo Shoa, que vem agora em seguida, tá bom? Silvio, um beijo para você. Boa votação aí em São Paulo para você também. Bom Muito obrigado. trabalho por aí. E a gente volta a se encontrar na terça com o resultado já dado. Um beijo para você. Um beijo para você, uma saudação para quem nos assiste. Até mais. Silvio Catiabava, sociólogo, diretor do Le Monde Diplomatique Brasil, sempre às terças aqui com a gente. Vamos continuar falando sobre processo eleitoral, mas agora em Fortaleza. Pessoal, tá uma loucura em Fortaleza porque tá acirradíssima a disputa, né? Eu tô com o Marcelo Shoa, que é advogado, professor de Direito Internacional Público da Unifor, está acompanhando de muito perto o processo eleitoral em Fortaleza. E assim, a gente tem o PT, Evandro Leitão, contra o André Fernandes do PL em disputa. E um risco enorme de um bolsonarista extremista de direita levar essa prefeitura, o que não pode acontecer, inclusive, porque senão a gente vai ter muito retrocesso nessa capital tão importante. Marcelo, como que você está vendo a disputa? Me conta, tudo bom com você? Bom, boa tarde, Thalita, boa tarde a quem assiste o nosso Bom para Todos. Dizer que realmente está acirrado, viu, Thalita? Aqui a história está no corpo a corpo, nós estamos buscando cada vez mais votos, mas nós vamos vencer, assim, fique tranquila. E quem está nos assistindo também, porque o clima não é de desconfiança com o resultado. É claro que a gente está bem impressionado com essa coisa ajustada no final, porque a impressão que se tinha era que a gente iria ganhar com uns 10 pontos de diferença. Mas houve um movimento no segundo turno que foi inesperado, que foi o apoio do atual prefeito e do ex-prefeito Roberto Cláudio, os dois do PDT, que não foram para o segundo turno, o Sarto não foi ao segundo turno, e ao invés de trazer o apoio para o Evandro Leitão, levou o apoio para o André Fernandes, que é, assim, o absurdo do absurdo da contradição, porque, inclusive, tirando o fato, né, de ser um negacionista declarado contra uma gestão que tentou vacinar, né, a favor da ciência, que foi a gestão do Sarto, o André Fernandes passou a campanha toda dizendo que a gestão foi uma porcaria, que não tinha nada que prestasse, que ele ia acabar com a taxa do lixo, ele ia acabar com os corredores de ônibus, ele ia acabar com as ciclofaixas. Quer dizer, tudo que foi construído pelo Roberto Cláudio e tudo que foi construído pelo Sarto era o que dizia queria destruir o André Fernandes. E quando chega no segundo turno, era um apoio que seria previsível, porque nós estamos aqui na disputa face a face civilização e barbárie. O PDT vem com essa neutralidade, entre aspas, e esses dois apoios ao André Fernandes. Bom, isso aí, Thalita, foi movido pelo Ciro Gomes, né? Por aquela briga antiga do Ciro contra o Cid e do Camilo com o Roberto Cláudio. E aí o que acontece é que e aí a repercussão disso vai tocar a mim, né, que mora em Fortaleza. Eu acho isso de lascar, porque assim, não pode ser, né? Não pode cair ao munícipe a discussão sobre os egos, né? As questões políticas elas têm que ser levadas em nível
acima, né, das questões pessoais. E aí foi um fato inesperado, mas de lá para cá, o Evandro Leitão já conseguiu também o apoio formal do PDT. O presidente licenciado Carlos Lupe já se pronunciou, dizendo que era incompatível com o brizolismo, apoiar um candidato que se dizia... ele tem vídeo dizendo, eu sou o verdadeiro 01 do Bolsonaro. Né? Assim, é incompatível. E o presidente atual em exercício, que é um deputado federal aqui do Ceará, o André Figueiredo, também apoiando o Evandro Leitão. De lá para cá, isso foi o fato que aconteceu entre a primeira e a segunda semana. O Evandro arregimentou muita força, esteve aqui o João Campos, esteve aqui o Alckmin, o presidente Lula veio na primeira semana. Nós temos atualmente focados na eleição de Fortaleza 150 prefeitos do estado do Ceará. Nós somos 184 municípios, são 150 prefeitos que hoje sabem que a eleição de Fortaleza é fundamental para a manutenção de um projeto que é construído pensando lá na frente. Porque nós temos a presidência da República, o estado do Ceará e Fortaleza tem que permanecer nesse projeto. Então, todos os prefeitos da zona metropolitana de Fortaleza, à exceção de Caucaia, onde o PT está disputando o segundo turno, a disputa segue, estão apoiando o Evandro Leitão, então, e a turma está no corpo a corpo. As primeiras damas, a primeira-dama, a ex-primeira-dama Onélia, a esposa do Camilo, está de um lado, a Lia, primeira-dama do governador Elmano, está do outro, a Jade, que é a vice-governadora, está do outro, e a futura primeira-dama da prefeitura, Cristiane, e cada um vai para um lado e as coisas são simultâneas em Fortaleza, nos bairros, e a gente sente a onda vermelha tomar conta. E quando a onda vermelha toma conta, Thalita, é só esperar o ponteiro passar. Então, assim, a gente está vivendo esse cenário de luta até o final, mas, assim, com a certeza da vitória. E eu queria aproveitar aqui esse espaço maravilhoso que você tem para pedir para as pessoas que moram fora de Fortaleza e moram fora do Ceará, mas que conhecem pessoas que moram aqui, ligar, passar o WhatsApp, dizer, olha, no dia 27 tem que ir lá votar no 13, porque é importante o Evandro Leitão ser eleito, ele não só é o melhor, como o outro é muito ruim. Então, assim, não há possibilidade da gente imaginar 4 anos de um terrorismo que vai acontecer disfarçado de democracia. Né? Esse é um cara que foi contra a vacinação, foi contra as iniciativas, né, de enfrentamento à Covid. É um cara que, na véspera do 8 de janeiro, disse, em Brasília vai acontecer o evento, estaremos lá. Quer dizer, acha que todo mundo ali é preso político, que acha que aqueles terroristas merecem anistia, vota contra a prisão do assassino, do mandante, do suspeito de mandar assassinar a Marielle, vota contra o feminicídio. Ele disse que para ver o feminicídio tem que ter o masculinicídio. Né? Então, assim, é nesse nível, né? Só que agregado ao que ele era antes de ser deputado, que é coisa de baixo nível mesmo. Ele ficou famoso aqui porque ensinava a depilar, né, as partes íntimas e tem uma cena dele com a caixa escrito namorada e ele esfaqueando. Assim, uma coisa horrível. Não tem maturidade, não tem experiência, não tem caráter. É um sujeito que emprega a família toda no gabinete de outro parlamentar e a família do outro no gabinete dele, nepotismo cruzado. Tinha sido já acusado de nepotismo direto, aí ele desfez o direto, fez o cruzado. É condenado, foi condenado numa ação movida por uma jornalista, porque ele disse que a jornalista estava trocando informação por sexo. Quer dizer, não tem condição de Fortaleza dar um passo atrás. Agora, se por acaso isso acontecer, tem um culpado. O culpado é o atual prefeito Sarto e o Roberto Cláudio, que resolveram comprar a briga do Ciro, que, como ele está desaparecido mesmo, ele quer melar tudo. Então, ele quer estourar. É bem típico de quem é ególatra. E nos deixou nessa situação.
É isso, esse último vídeo que você comentou de André Fernandes criticando o feminicídio, né? Para além de ser é, é, negativista, né? São os números que mostram que existe de fato o feminicídio, é parte burrice também, né? Porque assim, a mulher ela é morta, ela é assassinada pelo fato de ser mulher, o mesmo não acontece com o homem. Então, assim, Isso. é uma burrice deliberada, né? Com intenção, enfim. Mas ele veio a público com esse vídeo agora criticando o feminicídio, dizendo que homem morre também. Então, assim, para além de mau caratismo, é burrice também, uma burrice deliberada. É isso, é esse o cenário que a gente tem. Você traz uma perspectiva otimista, então estou nessa também. Vamos esperar domingo, de fato, e ver e repercutir os resultados, inclusive. Mas temos esperança, né, Marcelo? É isso. Sim, sim, Thalita. Só que a gente não pode brincar, né? Pois veja só, em Calcaia, o candidato do PT está disputando o segundo turno. Há uma diferença maior, mas não é uma diferença impossível, porque, como foi dito aqui no debate anterior, cada ponto que você tira, aumenta no seu, você tira do outro, né? Então, assim, o Catanho pode vencer também em Calcaia. A situação é diferente de Fortaleza, porque ele está atrás. Mas ele foi para o segundo turno por 17 votos, né? Numa cidade que tem segundo turno. Então, cada voto é importante, né? A abstenção é uma coisa que não pode acontecer. A gente tem que colocar o nosso eleitor para votar. E isso parte dessa chamada que tem que ser feita sobre a responsabilidade do que nós vamos atravessar no próximo domingo. Lembrando, Thalita, a quem escuta, que há 4 anos atrás, quando o PT não foi para o segundo turno, o PT apoiou o Sarto no segundo turno. E é assim que está sendo devolvida essa aliança, né, que tinha sido estabelecida em função de você ter um cenário de barbárie e um cenário de civilização. Eu, pessoalmente, nunca gostei do Sarto, mas eu não deixei de ir lá e fazer o que tinha que fazer, que eu não ia deixar um camarada que era acusado de mobilizar um motim policial aqui no estado do Ceará, bolsonarista, chegar à prefeitura. Aí o cara devolve, né? E veja só, a candidata a vice-prefeita do André Fernandes, acabei de ver um vídeo dela ontem, ela acusando levianamente, dizendo que nos postos de saúde de Fortaleza é feito aborto, os profissionais fazem aborto, a torta é direita, a revelia da lei. Olha só, na gestão de quem? Do Sarto, né? Então é incompatível, né? Aí eles fazem toda uma confusão, Thalita. Metem briga de torcida, metem símbolos religiosos, tem santinhos de Santa Terezinha, Sagrada Família, junto com o André. Aí junta isso na comunidade Shalom e tem também algum evangélico. É uma confusão danada, mas no domingo nós vamos resolver isso. E não vamos resolver só aqui, não. Nós estamos aqui torcendo para a Natália, aqui em Natal, que a virada vai ser bonita. A virada já está acontecendo também em Natal. Acredito que o Lúdio conseguirá vencer em Cuiabá. A gente está também pedindo voto para o Boulos, né? Esse movimento que eu pedi que fizesse para cá, a gente está fazendo. Não é possível que São Paulo tenha uma discrepância tão grande entre um sujeito extraordinário, com um discurso realmente mobilizador, inovador, inclusive dentro da esquerda, e faça uma opção pela mediocridade, né? Então, e a Rosário no Rio Grande, lá em Porto Alegre, e é assim que a coisa funciona, né? Eu espero que aqui dê certo. Dá lá. Aliás, deixa eu só trazer aqui para quem nos acompanha. Olha, amanhã, quarta-feira, sai a pesquisa Quest de São Paulo, de Belo Horizonte e Fortaleza também. Na quinta-feira, a gente tem o Datafolha de São Paulo, Belo Horizonte, e depois no sábado, uma última rodada da Quest, daí com muitas cidades, São Paulo, Natal, Cuiabá, todas as cidades aí que tem esse segundo turno acirrado, a gente tem essa pesquisa para sair. Então, a partir de amanhã, a gente tem pesquisas para comentar também por aqui, tá? Marcelo? Agora sim, independentemente da pesquisa, né, é atenção e correr atrás, né? Se a gente estiver na frente, beleza, mas não vamos deixar de buscar voto por causa disso. E se a gente estiver atrás, também não tem problema. A gente tem que, aí sim, correr atrás de qualquer maneira. Essa é reta final, pessoal. É reta final, são poucos dias, foi cansativo, está cansado, mas é o gás que faz com que a coisa aconteça. E a onda vermelha está tomando conta do país. Isso é que é bom, né, Thalita? É isso aí.
Sucesso para vocês por aí, viu? Muita sorte. Obrigado, querido. E vamos ver se semana que vem a gente repercute os resultados, tá bom? Um beijo para você. Vamos sim. Beijo. Tô de gravatinha vermelha. Vermelhinha. Marcelo Show aqui com a gente, ele que é professor de Direito Internacional Público da Unifor, falando um pouquinho sobre o processo eleitoral em Fortaleza, como eu disse, uma das capitais mais em que o segundo turno está mais acirrado, de acordo com as pesquisas que a gente tem, mas a partir de amanhã a gente tem novas pesquisas e comentamos por aqui também. Vamos lá para a nossa próxima e última entrevista agora, vamos falar sobre livro, A Conspiração da Lava Jato, jogo político que comprometeu o futuro do país, que está sendo lançado pelo jornalista Luiz Nassif, editor do jornal GGN. Nassif, um prazer te receber. Tudo bem com você? Eu acho que ele travou. Está muito paradinho aqui na tela, né? Foi isso. Já já o Nassif volta aqui com a gente para a gente conversar um pouquinho sobre, então, esse livro que traz, olha só, é uma análise cronológica da Operação Lava Jato, dos seus desdobramentos, e utilizando informações apuradas e divulgadas pelo GGN desde 2005 até a tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023. Então, inclusive, tem essa atualização que vem assim até os dias de hoje, e toda a repercussão e desdobramentos do que foi e o que foi e tem sido, né? A Operação Lava Jato, falando em desdobramentos, tem sido até hoje. Temos o Nassif novamente? Ainda não. Esse livro está sendo lançado pela Contracorrente, é essa editora, né? Contracorrente. E disseca o lavajatismo, interliga fenômenos como a revolução das comunicações, o avanço da ultradireita, do crime organizado, sendo estes os percussores do bolsonarismo e da crise da democracia, que levaram o país a perder a visão de futuro. São vários capítulos, inclusive, eu quero começar conversando com o Nassif sobre essa questão do papel da mídia na Lava Jato, na concepção aí do que foi a Lava Jato e nos primeiros anos aí de muito sucesso que a operação teve, e a mídia teve um papel central aí no desenrolar de fato da Operação Lava Jato, né? Então eu sei que tem um capítulo separado para tratar só disso e depois avançando com mais com outros desdobramentos do que foi a operação. Deixa eu aproveitar para trazer alguns comentários. Vocês que estão nos acompanhando pelo youtube.com/RedeTVT, eu estou com a Alina Luz, a Ida Bittencourt, sempre por aqui. A Marlene Costa falou, boa tarde a quem apoia a causa palestina e que se solidariza com o sofrimento dos oprimidos por Israel e pelos Estados Unidos. O Marcos Vinícius está por aqui, Lícia Rodrigues, de Salvador, na Bahia, Ieda Nascimento, também de Salvador, na Bahia, Laura Pimenta, sempre por aqui de São Paulo, o Sérgio Guimarães, de Santo André, o Marquinhos Olívio, de Vila Ré, na Zona Leste de São Paulo, presente, Rosibel, da Grande Pernambuco, e o Fernando Macedo, de Mongaguá, São Paulo. Pessoal por aqui, então, acompanhando. Se você está acompanhando, inclusive, pelo youtube.com/RedeTVT, não esquece de curtir, tá bom? Deixa o seu joinha, o seu like por aqui. É importante para que os algoritmos identifiquem as curtidas e passem a indicar ou a deixar em destaque o nosso vídeo ali na página inicial do YouTube. Então, de repente, alguém entra para navegar, para procurar conteúdo, dá de cara com a gente ali como destaque, a TVT e o Bom para Todos, e acaba entrando em contato com o nosso conteúdo, né, com o ponto de vista que você vê aqui, que é sempre do lado do trabalhador, da defesa dos direitos humanos, em defesa da democracia, enfim, você que acompanha a TVT e o Bom para Todos já sabe, mas sempre bom lembrar para novos membros, novos internautas que chegam por aqui, que é esse o nosso lado. A gente faz jornalismo com lado, e esse é o lado do trabalhador, mais uma vez, da defesa dos direitos humanos e da democracia. Isso que nos guia aqui em relação às nossas notícias e às nossas análises também. Ainda não, Nassif, vai sobrar pouquinho tempo para a gente conversar com ele. Não temos ainda, Luiz Nassif, jornalista que vem falar sobre o livro, que está sendo lançado agora pela Contracorrente, trata da Lava Jato. Deixa eu ver aqui, eu falei para vocês um pouquinho, né, sobre os temas que o livro tem. Deixa eu dar uma olhada aqui nos outros temas. Está aqui. Caiu, né, a conexão com ele, mas vamos ver se a gente consegue retomar. Olha, eu esqueci hoje, agora que eu lembrei de falar sobre o Le Monde Diplomatique Brasil, que vai ao ar hoje aqui às 8h15 da noite. Sempre que eu trago entrevista com o Silvio, eu comento sobre, né,
Agora que eu vi o card aqui, é sobre o apagão nos serviços públicos. Ah, tá aqui, ó, já colocaram para mim, o Du já colocou. O apagão nos serviços públicos, esse é o debate hoje, entrevista com a Tâmara Zambiase, para falar, eu acredito, da Enel, né? Mas a gente também tem a privatização da Sabesp, que aconteceu pelo governo do estado bem recentemente, e a gente trouxe aqui no nosso noticiário, inclusive, essa manifestação, esse protesto dos trabalhadores, dos médicos residentes do Emílio Ribas, que falam sobre o desmonte que está acontecendo ali no hospital. E a gente sabe que desmonte, o não investimento, porque é gestão de governo do estado esse hospital, sempre acaba desaguando num debate sobre privatização. Então, foi isso que aconteceu com a Sabesp. Sempre que a gente tem uma privatização em vista, o primeiro passo é esse, é o desmonte, é o abandono, para depois justificar essa necessidade de privatização, mas que, na real, é uma má gestão por parte do governo, por parte do setor público que devia estar administrando de uma melhor maneira, né? Então é isso. E a gente está assistindo aí essas cenas da manifestação que aconteceu dos médicos residentes do Emílio Ribas. Eles dizem que havia uma promessa de 300 leitos. Além dessa promessa não ter sido cumprida, nos últimos 2 anos, eles tiveram uma queda no número de leitos, de 199 para 100 leitos. Então é isso. É um desmonte, de fato, dessa estrutura do Hospital Mário Ribas, que é conhecido, é referência no tratamento de doenças infecto-contagiosas. E é isso, a gente precisa ficar de olho no que está acontecendo ali no hospital, porque logo, logo vem esse debate, vem essa solução mágica proposta pelos liberais de privatização. E daí a gente tem essa nova discussão, que é o que tem acontecido com setores privatizados no estado, na capital, no caso, que é o caso do apagão da Enel, né? Enfim, vamos voltar a falar sobre esse cenário do Hospital Emílio Ribas, administrado pelo governo Tarcísio, no estado de São Paulo. Ainda nada, galera? Deixa eu ver. Peraí. O Nassif teve um imprevisto? Ele não vai poder participar então, né? Eu tô com o Silvio conectado, é isso? O Silvio ainda tá comigo, acompanhando? Deixa eu ver se eu retomo com ele, porque daí a gente consegue ainda papear um pouquinho. Ah, tá bom. Olha, eu vou trazer o Silvio de novo então, pessoal, tá bom? O Silvio Catiabava continua aqui conectado comigo, então a gente conversa mais um pouquinho com ele, já que não teremos Luiz Nassif, foi isso que eu entendi, né, pessoal? Confirma só para mim. Não teremos Luiz Nassif porque o assessor do Nassif disse que ele teve um imprevisto. Ele tem uma audiência num processo e não vai conseguir comparecer, então. Ele estava conectado, a gente viu a imagem dele, né? Mas surgiu esse imprevisto, ele não vai conseguir dar entrevista hoje para a gente. Bom, marcamos para uma próxima data para falar sobre o livro que ele lança, então, contando um pouquinho sobre a cronologia da Operação Lava Jato e os desdobramentos do que a gente teve, cenário macabro que a gente teve desde a Operação Lava Jato, que levou, inclusive, a eleição de Jair Bolsonaro, enfim, o resto a gente já sabe, né? A ascensão de Sérgio Moro. Hoje a gente vê a queda de Sérgio Moro, mas na época a gente teve a ascensão de Sérgio Moro como figura política, enfim. Muita coisa que aconteceu aí nesses últimos anos tenebrosos da história no nosso país e que foram fruto do que foi a Operação Lava Jato. E agora? Será? Já tem o Silvio? Mas é isso mesmo, eu estava só aqui confirmando com o pessoal da equipe aqui do Bom para Todos, mas a gente não teve... não, a gente também não tem o Silvio, é isso? Ele saiu. Então vamos bater papo. Vamos só falar um pouquinho mais sobre eleição em São Paulo. Deixa eu acompanhar o que vocês estão comentando. Eu vou entrar aqui na nossa live para ver o que vocês estão comentando e daí eu consigo trazer e conversar um pouquinho com vocês, tá bom? Olha só, eu estou recebendo uma crítica aqui do Paulo Oliveira para não interromper o raciocínio dos entrevistados, mas para a conversa ficar dinâmica, às vezes é legal, eu não interrompo, você pode perceber, eu deixo eles concluírem o raciocínio sim, viu, Paulo? Mas às vezes, assim, colocar uma informação ali é interessante para desenvolver de outras maneiras a conversa, e é uma conversa, né? Então eu busco sempre dar esse dinamismo para ser
conversa. Deixa eu ver quem mais. O pessoal está reclamando da internet, que está ruim. A nossa internet é da padaria, o Wagner Catarino falando aqui. Quem mais? Quem está comigo aqui? O Paulo Oliveira, inclusive, está acompanhando pela TV Quirimurê. Tá uma porcaria, ele está dizendo a conexão da Quirimurê. Por favor, verifiquem, já que sou um assistente assíduo da programação da TVT. Vou conversar com o pessoal para falar sobre a Quirimurê, tá bom? Mas o pessoal está reclamando demais aqui da nossa conexão do YouTube, né? Puxa vida, eu vou conversar com a nossa equipe aqui, com a parte técnica para saber. A Laura Pimenta está comentando se os países não obedecerem às ordens e embargos americanos, os Estados Unidos vão declarar guerra ao mundo, está fazendo questionamento. Porque o mundo continua obedecendo. Você sabe, Laura, eu acho que os BRICS se levantam em relação a isso, inclusive, né? De trazer esse questionamento em relação a esse poder do império dos Estados Unidos. E por isso mesmo que os Estados Unidos não têm visto com bons olhos essa iniciativa que acende o sul global, essa força aí do sul global. Quem mais? Deixa eu pegar aqui de volta. Fernando Macedo já disse que está aqui com a gente. O Ricardo Oliveira de Buenas Noches, da Espanha. Celeste Coelho sempre por aqui. A Anne Portela falou sobre boa e rápida recuperação do presidente Lula, que teve esse acidente doméstico, né, como a gente tem comentado. Rosa Maria Nicolosi está por aqui. Cristina Lanes, boa tarde. A Mira Lima também está reclamando que está travando muito. Eu vou ver o que está acontecendo. Alex Gonçalves, Thalita, sobre a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, tem alguma novidade? Vou buscar trazer esse debate para cá. Eu não tenho novidades, não. Eu sei que teve um vereador no Rio de Janeiro que foi eleito, né? Pelo PT, se eu não me engano. Eu sei que é da esquerda, mas eu acho que é pelo PT, fazendo essa defesa da pauta da redução de jornada de trabalho, né, que foi muito interessante, e eu vi muitas análises dando conta de que com isso se abre um caminho, uma forma para a esquerda abordar essas pautas, né, e ter como bandeira essas pautas que tocam a toda a classe trabalhadora, inclusive. Sério que eu tenho Nassif? Bom, eu tenho 9 minutos, mas acho que dá para a gente conversar. Você que aguardou aí, agora temos Luiz Nassif, jornalista, editor do jornal GGN. Estava explicando aqui para as pessoas, Nassif, que a gente não teria a nossa conversa, mas deu certo então, que bom, porque a gente... Deu certo. Eu estava numa audiência judicial com um sujeito que vive me atacando aí, que veio de surpresa. Eu peço desculpa de ter atrasado aí. Não, que bom que deu certo. Seu assessor avisou, eu avisei aqui o nosso público, mas é isso, quem esperou agora vai ter a conversa com o Nassif. Nassif, vamos então falar sobre o seu livro. Ele traz a gente estava até comentando aqui com o pessoal que ele traz essa cronologia do que foi a Lava Jato e os desdobramentos, e a partir desse material que foi publicado inclusive no GGN, né, investigações, sim, enfim. Conta resumidamente para a gente então sobre o livro. O que a gente trata, a Lava Jato entra no final. Eu chamo de conspiração Lava Jato, mas é muito mais amplo, né? É um processo que vem por conta de mudanças que ocorrem aí no mercado de mídia, com o advento da internet, tudo, as novas formas de luta política. Então, num primeiro momento, você tem a imprensa entrando com a guerra cultural e com aqueles ataques aí desmedidos contra o governo, contra o PT, contra a esquerda e tudo, né? Já preparando, digamos, o ovo da serpente, né? Depois você tem o início com o mensalão, e com o mensalão a imprensa e o judiciário fazem um pacto em torno do apoio ao PSDB, que era o único partido, digamos, que tinha governabilidade na época, né? Isso invade todos os anos 10, e em cima dessa vulnerabilidade você tem os atores externos que entram. Então eu analiso o papel do Departamento de Estado, eu analiso o papel dos bilionários do Partido Democrata que entram aqui apoiando até bons portais aí, mas que não casam, não ligam, digamos, os crimes que ocorrem aí ao modelo econômico, né? Entra depois a ultradireita, entra a indústria de armas, a máfia dos cassinos, tem um capítulo importante sobre os evangélicos, né? A maneira como, lá atrás, Nelson Rockefeller articula o fim da teologia da libertação e a substituição para atender, digamos, a demanda brasileira por espiritualidade,
a invasão dos neopentecostais. Em suma, eu pego todo esse conjunto de fatores que levam à destruição do país, o papel do Supremo Tribunal Federal. Eu fiquei até muito em dúvida, porque agora, depois que caiu a ficha do Supremo, ele virou uma âncora da democracia, mas o que ele fez aí até 2018 foi indecente, né? É só lembrar que em 2018 não permitiu nem entrevistas do Lula, né? Deixaram o Lula fora da campanha achando que ia dar o Alckmin e acabou dando Bolsonaro. Só aí que começa a acordar, né? Então a ideia é mostrar, pegar até uma frase do Rui Barbosa lá de trás, que a democracia é uma plantinha tenra que tem que ser protegida, mostrar como que nós nos descuidamos totalmente da questão da democracia e permitimos esse desmonte institucional que eu não sei quando é que vai conseguir ser remontado de novo, né? Nassif, me interessa muito essa questão da imprensa e a forma como ela participou desse processo todo, né? Apoiando, inclusive, o que foi ali o candidato Bolsonaro e depois se dando conta, talvez, do que construiu, do que ajudou a construir, né? Como que você aborda essa participação da mídia no livro? A imprensa, ela sempre teve... Os anos 90 foram anos de ouro para a imprensa. Nunca faturou tanto, no Brasil e fora do Brasil. E eles fizeram vários investimentos em dólar, e era muito mercado protegido, porque rádio e televisão era concessão. Para você ter uma indústria escrita aqui, você tinha restrições na lei e mais investimentos que teriam que ser feitos pesados aí. Quando entra os anos 2000, a imprensa quebrada com a max desvalorização do Fernando Henrique e as barreiras de entrada rompidas, porque a internet passa a abrir espaço para todo lado aí. E a imprensa perdida, você tem uma catalisação. O Roberto Tívida, que era o decano aí, porque tinha morrido o Seu Frias, tinha morrido o Roberto Marinho, ele monta um cartel usando o modelo do Murdoch lá nos Estados Unidos. Ou seja, vamos aproveitar o poder político que nos resta, nós vamos ser a verdadeira oposição, vamos eleger o nosso candidato, vamos tomar conta dos partidos e, com o poder político na mão, impedir a entrada dos competidores, né? Então, ali começa um jogo terrível, terrível de fake news. Lembra? Dinheiro de Cuba entrando no Brasil através de garrafas, não sei do quê. Uma vergonha. Quando vem o mensalão, eles descobrem o caminho. O caminho o que era? Você tinha um conjunto de fatos manipulados por uma figura central aí chamado Joaquim Barbosa, uma vergonha para a raça negra, inclusive, porque ele poderia ter sido uma figura essencial na história do Brasil. Então, é o mesmo que ocorreu com Getúlio, com a CPI da última hora. Porque quem controlava a informação era o Supremo e o Procurador-Geral amarrado com o Supremo. E quem divulgava era a mídia. Então, passava a ter informação diária. A partir daí, você começou a alimentar o jornalismo de ódio, o direito penal do inimigo, e o resto é consequência desse trabalho da imprensa que permanece até mesmo depois da entrada do Bolsonaro. Tentam vender a ideia de que com o Paulo Guedes ia ficar tudo racional e tudo. Só lá na frente que cai a ficha, né? O livro chega até 8 de janeiro de 2023. Como você finaliza essa cronologia? Não chega até 8 de janeiro, não. Ele termina antes. Ele foi entregue no começo do ano, que demorou muito para ser impresso lá. Ele termina mostrando o desarranjo final, a destruição da economia brasileira, a destruição da engenharia brasileira, o papel da geopolítica americana, que foi essencial. E o último capítulo eu mostro os negócios ocultos da Lava Jato, que até hoje não foram desvendados, né? As jogadas do Deltan Dallagnol com o instituto que ele montou, o Instituto Moody lá, as jogadas com patrocinadores aí de palestras dele, um conjunto de... Foi realmente... A Joapio está lançando aí o livro dele, que é Tudo por Dinheiro. Foi tudo por dinheiro e por prestígio, efetivamente. Falo muito da indústria do compliance, porque a jogada, o que era para você conquistar os procuradores? Você faz um acordo com o Departamento de Justiça, com o DHS, que era o departamento que juntou todos os grupos de espionagem lá, e passa informação para eles. Com essa informação, eles ganham poder. Ganham poder, fazem o jogo que o Departamento de Estado quer, e depois tem a porta giratória. Eles saem para os escritórios aí, tanto que, durante algum tempo, as 3 maiores empresas brasileiras, Petrobras, Embraer e a Eletrobras, ficaram sob controle de escritórios de advocacia americanos.
Então, foi um jogo de vendilhões da pátria, efetivamente. Só para finalizar, politicamente, a gente viu aí o fim de Deltan Dallagnol, imagino que, futuro político, inclusive. A gente tem um Sérgio Moro ainda senador e a gente tem um Jair Bolsonaro inelegível, mas ainda para responder vários processos, né? Como que você vê essa parte política e a finalização desse processo todo? Olha, o relatório do Luiz Felipe Salomão no Conselho Nacional de Justiça é para mandar para a prisão o Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e a juíza Hart. É para mandar para a prisão. Ele mostra lá sinais evidentes de peculato e tudo. Né? Em relação ao Bolsonaro, a quantidade de crimes que ele cometeu, parece que agora a Polícia Federal está acabando o inquérito. Então, digamos, em situação normal de voo e de justiça, todos estariam pagando suas penas na prisão. Agora tem que ver o Conselho Nacional de Justiça com o Luiz Roberto Barroso, que boicotou o quanto pôde aí, o julgamento do relatório do Conselho Nacional de Justiça. Né? O Barroso é um papel deletério aí, sabe? Um papel deletério, o jeito que... Um capítulo muito importante do livro são as chantagens que submeteram aí ministros do Supremo, o próprio Barroso, porque a imprensa usava a chantagem e a lisonja. Eram as duas ferramentas. Você pega, por exemplo, a Carmen Lúcia, quando ela assume o Supremo, sai uma nota no Globo. A ministra Carmen Lúcia tem que explicar aí uma casa que ela comprou com valor inferior de um assessor do Cachoeira. Não se fala mais nada. Daí ela adere totalmente à linha da mídia. No final do ano, ela é premiada com aquele prêmio Gente que Faz do Globo. Então é um jogo... E com esse negócio da TV Justiça e da celebrização das redes sociais, muitos ministros entraram nisso. O Barroso só faltava desfilar de porta-bandeira aí. Uma coisa incompatível com a função de ministro do Supremo. Né? E uma pressão para todo lado. Você pega o Aires Brito, que era apresentado como o poeta Aires Brito. Depois, quando ele saiu, ele deu uma entrevista para o Globo, dizendo que o negócio dele agora era estudar a teoria da relatividade. Umas coisas... A Carmen Lúcia, com as frases de efeito dela, que dava manchete para o Globo. Depois nós descobrimos, e está no livro, que ela contratou como assessor o dono de um blog de frases para cada ocasião. Olha só, puxa vida. Nassif, poderia passar mais tempo aqui, mas preciso encerrar, a gente só vai até as 4 mesmo, infelizmente. Mas olha, muito obrigada pela sua disponibilidade aqui com a gente. Pessoal, o livro vocês conseguem encontrar, inclusive é a editora Contracorrente que está lançando, vocês encontram na internet. E é isso, até uma próxima, Nassif. Bom trabalho para você por aí, um abraço. Até uma próxima, obrigado. Desculpa aí o atraso aí. Grande abraço. Fique tranquilo, um abraço. Luiz Nassif aqui com a gente falando então sobre o livro que está sendo lançado e trata da Operação Lava Jato. Não só sobre isso, conforme o próprio Nassif contou agora para a gente. Pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês, viu? Eu volto amanhã, quarta-feira, às 3 horas da tarde. Eu te espero por aqui. Beijo grande, até lá. Tchau, tchau.